Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um webinar de reCAPTCHA e esse tema maravilhoso que nós gostamos muito, o reCAPTCHA Enterprise, proteção contra fraudes online. Eu sou Monique Silva, eu sou Pre-Sales aqui, Manager na MapLink, e muito prazer estar com vocês aqui hoje reunidos para falar esse tema aqui que temos propriedade, porque já implementamos em mais de 30 clientes, grandes clientes com muitas volumetrias, e gostaria de discorrer um pouquinho do assunto com vocês, tá? Nós temos aqui presente também o nosso colega Leandro Moretti. Muito prazer, seja muito bem-vindo, Leandro. Pode se apresentar. Acredito que esteja no mudo. Tirando o mudo fica um pouco mais fácil. Primeiro, eu Exato. gostaria de parabenizar a MapLink pelo excelente trabalho, né, parceiro de longa data, Google Cloud, que tem extrema fluência no Google reCAPTCHA. Eu faço parte aqui do time de vendas, né, sou responsável pelas vendas Enterprise e do reCAPTCHA Enterprise. Espero, muito em breve, né, conversar com cada um de vocês, estarei totalmente à disposição, né, junto com a Monique, com o time da MapLink. Já trabalho com cibersegurança há quase 2 décadas e estou aqui no time do Google há um mês e exatos 8 dias. Então será um prazer enorme aí, né, poder falar com cada um de vocês na sequência dessa apresentação, né, ter uma conversa one-on-one junto com a Monique. Sempre contamos muito com vocês. Muito, Leandro, de verdade. A gente sempre trabalha lado a lado ali, apoiando nas parcerias, enfim, estamos sempre juntos, né? A MapLink, ela é essa parceira que já trabalha aí mais de 20 anos no mercado e me apresentando também, eu tenho mais de 15 anos trabalhando com tecnologia em TI e já vivi aí muitas implementações. O reCAPTCHA foi um dos primeiros produtos que eu procurei desenvolver com o cliente na área de segurança e é um produto que muitos, às vezes, passa desapercebido, porque agora a gente tem a versão invisível, mas todo mundo conhece os desafios que o reCAPTCHA anteriormente apresentava, né? Então, enfim, todo mundo já conhece o reCAPTCHA, né? E quando a gente vê aí alguma notícia no mercado, a gente já logo pensa, será que tem reCAPTCHA? Enfim, para quem não sabe, um simples formulário de interesse, um simples formulário ali num site, é importante a gente procurar proteger, porque às vezes você pode poupar o seu time de vendas, o seu time de realmente ser vítima ali de ataque de robôs, tá? Então, realmente, a gente quer hoje mergulhar profundamente nesse tema. Podemos passar para o próximo slide. A MapLink está há mais de 25 anos como parceira do Google. Quando chegou aqui no Brasil, nós tivemos ali uma experiência de compartilhar mapas com o Google, né? O nosso CEO, o Fred, ali começou uma jornada com o Google e desde então essa parceria ela iniciou em mapas, mas ela está muito forte em Google Cloud também e nós hoje temos uma gama de serviços aí que podemos prestar em conjunto com o Google. Pode passar. Somos o maior partner premier da América Latina e somos referência em geolocalização, cloud. Nossos escritórios temos na Argentina, Brasil, Chile, México e, porventura, também eu já tive a oportunidade de participar com clientes de Latam na implementação, clientes de Medellín, clientes do México, clientes da Argentina e do Chile. Eu tive essa oportunidade aí também de implementar reCAPTCHA nesses clientes. Podemos passar. Aqui são os clientes que confiam, grande parte deles que estão aqui também possui o reCAPTCHA embarcado em suas aplicações, então é um prazer muito grande aí trabalhar em parceria com esses clientes. Bem, então agora vamos falar um pouquinho do reCAPTCHA, né? O reCAPTCHA, essa ferramenta maravilhosa, né, que nos auxilia ali e como eu comentei ali no anterior, muitos de vocês já se depararam ali com um spam de formulário
ou até mesmo tentativa de login fraudulenta. Às vezes você recebe um e-mail, um chat pedindo para resetar a senha, ou até mesmo você já deve ter entrado em algum site que tem uma certa lentidão, né? Então, para isso, esses problemas eles são muito fáceis e são resolvidos de fato com o reCAPTCHA, né? E uma coisa que a gente fala é credibilidade. O que acontece com a credibilidade, né? Quando diversas notícias têm saído aí nas notícias, nas mídias, né? Enfim, e isso pode baixar a credibilidade, o desempenho de um negócio online, né? E se não tivesse essa solução, enfim, ela está disponível, porque todo mundo conhece o reCAPTCHA, né? Então, a internet ela está cheia de robôs, ela tem muitos robôs, softwares, inclusive, automatizado para poder entrar, usados ali para poder entrar na sua aplicação. A gente tem bots que são, alguns são até benignos, outros ficam ali com o mecanismo de ficar até extraindo dados para levar para a concorrência, por exemplo, a questão do seu preço. Então, ela fica ali tentando fazer cotações, e aí você começa a obter muitos pedidos de cotação e não fechamento de cotação, e a conta no final não fecha. Ah, eu tive 1 milhão de transações no meu site, mas eu só tive 100 cotações fechadas. Tem alguma coisa errada. Então, você pode estar sendo vítima de um ataque de um robô, né? Então, tem impacto também de bots maliciosos, né? Os bots que ficam inundando as caixas aí de e-mail, enfim, a gente tem essa questão aí muito acontecendo hoje, né? Então, hoje, ele é uma solução que ele abrange ali, ó, várias camadas, tá? Ele atende ao cliente B2C, o B2B, empresas ou cliente final, né? E vai proteger isso contra bot, contra fraude. E a gente vai passar cada item desse daqui, né? O que é um scrapping, o que é qual é o risco da transação fraudulenta, né? Essas credenciais aí que não são legítimas. Então, a gente vai falar um pouquinho mais. Pode passar. Beleza, então o scrapping, pessoal, como eu estava falando, é essa extração automatizada em grandes volumes de dados da web, né? Então, eles ficam fazendo análise de preço, cotação, monitoramento dos concorrentes, né? E a questão é realmente com fins maliciosos, tá? No fundo, isso atrapalha negócios, atrapalha porque você acaba tendo as suas informações expostas, né? E a gente precisa pensar no prejuízo financeiro que isso pode causar e na reputação das empresas, né? Então, a gente tem que estar sempre com os nossos deveres de casa em dia ali no que tange a proteção. Pode passar. A gente tem essas credenciais que são listas vazadas, né? Então, existem ataques cibernéticos que eles são focados por listas vazadas de diferentes contas, em diferentes sites, e eles ficam explorando e reutilizando senhas de usuários, né? Se passando como possíveis usuários reais. O reCAPTCHA também tem uma ação específica nesse assunto. Pode passar? E aí, falando do universo Google Cloud, né, a gente tem ali uma série de questões, né, que a gente pode pensar numa segurança em escala global ali dos seus apps. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a história do reCAPTCHA, né? O reCAPTCHA, pessoal, ele era um produto ali, ele já protege mais de 7 milhões de sites de fraude desde 2027, tá? Ele antigamente ele tinha somente para a versão mobile, então a gente tinha alguns safe browsers também, né, que já desde aquela época eles já começavam a atuar, e de fato a gente começou a melhorar ali a aproximação com a evolução da tecnologia,
e lançando versões cada vez que protegiam mais, né? Então, obrigada, Renato, estamos juntos. Então, nós fomos avançando ali nessa temática, né, de melhorar a aproximação do cliente, enfim, e aí foram lançadas as versões iOS, mobile, e nós tínhamos primeiro algumas versões, a versão 1, a versão 2, algumas que eram somente a caixa de checkbox, nós tínhamos também uma versão na qual vocês tinham os desafios, mas hoje, quando se fala da versão mais atualizada, é a versão invisível. Por quê? Porque ela pega uma série, ela te dá, na verdade, um score de pontuação, e ela tem modelos específicos, customizados, né, para reduzir o famoso falso positivo, tá? Então, a gente precisa lembrar, né, que ele utiliza esse motor de risco, ele é avançado, né, e com o movimento e o tempo do mouse, né, que você faz, ele consegue detectar se é no tempo de digitação também, se é um robô, né? Ou se é um histórico de navegação anonimizado, ou outros padrões que determinam, que veem se o comportamento ele é de um humano ou ele é de um bot, tá? Então, é essa a principal função ali do reCAPTCHA, tá? Podemos passar. E aí, quando se fala de detecção, né, a gente está falando de uma inteligência contra a fraude, com motor de fraude de risco turbinado pela IA, né, com uma melhor detecção contra diferentes ameaças, enfim. A gente tem diversas abordagens aí para que a gente possa melhorar aí cada vez mais a segurança da sua corporação, tá? Nós também temos a questão de reforçar as políticas para prever os ataques e um ecossistema robusto, né, do próprio Google Cloud, que já também, com outras ferramentas, deteve diversos ataques cibernéticos, né, DDoS, entre outros, com muita expertise, muita experiência, os maiores ataques aqui foram detidos pelo Google. Além disso, nós temos diversas outras ferramentas que, em combinação com o reCAPTCHA, ela pode trazer insights para cada vez mais a melhoria, a segurança dos seus endpoints e dos seus ativos ali, melhorando cada vez mais a jornada do seu cliente, tá? O reCAPTCHA, tá? Ele tem uma característica importante que a gente não pode deixar de falar, e às vezes é uma pergunta das empresas, mas aonde eu devo colocar o reCAPTCHA? Onde eu coloco ele? Então, muitos clientes aqui, para ter segurança total no que tange a segmentos bancários, nós sempre indicamos não só colocar no login, mas também no reset de senha, tá? Em áreas que possam ter efetivação de transações altas, de volumes altos, até mesmo transações de transações fiscais aí que são importantes, tá? Lembrando que ele bloqueia, né, com essas seguranças aprimoradas, ele vai bloquear diversos tipos de problemas que esse usuário possa ter, até mesmo uma senha vazada no computador. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da evolução que o reCAPTCHA ele veio passando ao longo do tempo, né? Então, agora a gente, na modalidade invisível, ali a gente já consegue capturar o score e a gente faz uma interpretação através da programação desse assessment desse cliente para verificar a legitimidade, né? Então, a gente tem aqui o bot, uma das camadas, né, importante aqui que a gente tem é o bot detection, né, que a gente tem modelos já aprimorados para identificar abusos, né, desses bots. Então, a gente recomenda bloquear o tráfego suspeito ou usar fricções intensificadas para evitar ameaças, né, a aplicativos web e mobile, tá? O Password Leak Detection é o seguinte, a gente consegue detectar senhas vazadas, né? Senhas que
possam ter um vazamento, né? Ali numa criação de conta, no login, na redefinição de senha, né? Como eu tinha comentado. E a gente, no caso, a gente recomenda, né, que as contas violadas, elas redefinam as suas senhas para evitar que os clientes legítimos tenham suas contas controladas por fraudadores, tá? Então, também um dos recursos hoje que a gente conta ali do reCAPTCHA. O Account Defender é uma correspondência de perfil para evitar, para detectar, né, os logins suspeitos. Então, ele atende perfeitamente e ainda existem outros gatilhos que nós podemos fazer, né? Recomendamos o login, para o login complexo, né? Um MFA, né? Algo que vai envolver uma transação financeira alta ou algo que é muito sigiloso, com perguntas exclusivas, e aí tem outras formas de mitigação, tá? E a gente também consegue localizar, né? E a gente já trabalhou aqui com um cliente nosso, com a geolocalização, tá? Junto, unificado com o reCAPTCHA, usando a geolocalização também. Então, a gente consegue, em contas suspeitas, né? A gente já também identificar geolocalização, né? Então, tudo isso a gente tem combinado aí os mecanismos de detecção de fraude. Pode passar. Então, o reCAPTCHA, né, a gente tem vários diferenciais, então, agora, nós contamos com modelos customizados, né, então, já existe a inteligência do Google treinada para reconhecer esses padrões, né, como eu falei, de transações que são legítimas e aquilo que é fraudulento, né. Em relação a score, a gente consegue também fornecer informações através de logins, né, coisa que só o reCAPTCHA Enterprise tem. A gente consegue criar medidas para bloquear ações maliciosas e também, com base no risco, você pode criar mecanismo ali de defesa. Você pode alarmar o SOC, né, os times de segurança e trazer subsídios também. O Password Leak Detector, né, basicamente banco de dados de referências cruzadas de bilhões de credenciais válidas para proteger usuários comprometidos, né? A gente tem o Account e Payment Defender, né? Onde a gente tem uma granularidade adicional para evitar fraudes, pagamentos e contas que acessam esse serviço, tá? Falando de outras facilidades aí que o reCAPTCHA traz, a gente tem para as versões iOS e Android, que é o suporte nativo para identificar os dispositivos reais em ambas plataformas, integração com o off, né? Caso você tenha ali a camada do seu off, ou se não tem, a gente pode recomendar também o nosso querido Cloud Ermo, do Google Cloud, que já tem uma integração meio que automática na console do Google Cloud. E a gente consegue também apoiar aí com as questões de detecção de bot ou abuso, né? Em relação à autenticação de multifator, nós conseguimos ali ter uma verificação de e-mail, SMS, nativamente, ou também delegado para o seu IDP, né? E aqui, no reCAPTCHA Enterprise, além de você contar com SLA, um suporte, vocês contam também com o parceiro Google para ajudar nas boas práticas, implementar e ter todo o apoio para que vocês possam difundir essa ferramenta em suas aplicações. Pode passar. Em relação à proteção, né, de contas contínuas, né, a gente tem ali as credenciais dos usuários que são encontradas, né, na Dark Web, então isso aí é uma questão que a gente consegue já logo barrar ali com o Password Leak Detector, né, essas credenciais de invasores, né, que ficam tentando, com credenciais roubadas, invadir o seu site, o reCAPTCHA em combinação ali com o Account Defender e o reCAPTCHA MFA, né, a gente também consegue atuar na questão de senha e MFA phishing, né? Então, os invasores, eles têm credenciais e logins de contas de seus usuários. A gente também tem uma outra ferramenta que a gente consegue
combinar ali do Google Cloud, que se chama Web Risk, tá? Para a gente poder analisar os dispositivos, os sites, né, que fazem phishing com a sua marca também. E a gente consegue reduzir custos desnecessários de SMS aproveitando a correspondência de perfil usando o Account Defender, né? É mais um atributo que consta aí no Recapt Enterprise. Pode passar. Bem, agora eu queria falar um pouquinho para vocês, né, sobre algumas experiências que nós tivemos, né? Então, vou contar para vocês aqui, principalmente no que tange a segmento bancário, a gente costuma aplicar alguns testes para verificar se há algum tipo de vulnerabilidade. Então, nós tivemos diversas experiências e para vários clientes nós indicamos a implementação também no recuperação de senha, né? É muito importante. Para sites de e-commerce, tá, pessoal? Para quem não sabe, os grandes players, né? Existem alguns bots aí de concorrência que, de fato, eles ficam fazendo varreduras para buscar preços e trabalhar, logicamente, com a concorrência de preço. Então, a gente tem essas questões, tá? No ramo de seguros, várias pessoas fazendo um bloqueio ali, né, criando várias propostas e aumentando a quantidade de cotação e fazendo com que isso as empresas acabam achando, não estou tendo um fechamento, eu vou baixar aqui um custo, então baixando o ROI ali, os custos do seu produto desnecessariamente sendo ativos de um bot. E até em grandes companhias aéreas, nós pegamos vulnerabilidades na hora do check-in ali, onde você coloca o nome, sobrenome, e que com a ação do reCAPTCHA, né, a gente tem uma melhor performance e melhor segurança, evitando aí invasões de contas e surpresas desagradáveis. Bem, quero dizer que a MapLink ela está aqui para te ajudar, e ela está aqui para identificar todas as necessidades que vocês têm e apoiar com mão de obra. Hoje a gente também trabalha com serviços profissionais, então podemos ali basicamente te entregar toda a interface já pronta, né? Ali o código pronto para que a gente consiga te apoiar e fazer os troubleshoots necessários na implementação, tá? Estou vendo uma pergunta aqui na tela. Monique, considerando a funcionalidade de defesa do SMS do Recapt Enterprise, quais as melhores práticas você recomendaria para as empresas que operam em mercados com altas incidências de fraude SMS? Bem, gente, como a gente comentou ali no nosso slide, né? A gente tem, para esse tipo de situação, a gente usa o MFA, tá? Então, a gente vai usar o MFA nativo e também o Account Defender, né? E a gente, as melhores práticas hoje, como eu falei, é realmente você identificar, né, nessa questão de perda, login de senha, é você mandar ali uma autenticação de multifator, mandar essa credencial diretamente ali para ele. A Giovana fez uma pergunta aqui, ó, também. Sobre as diferentes faixas do score do Recapt Enterprise, quais ações específicas vocês sugerem para balancear efetivamente a segurança contra bots e a fluidez na jornada dos usuários genuínos? Muito boa pergunta, Giovana. A gente vive isso diariamente, tá? O reCAPTCHA, por padrão, ele tem ali, ele tem de fato aquilo que você deve bloquear. O 03 para baixo, ele realmente, a gente tem que fazer o bloqueio e tentar fazer a recuperação de senha, né? Fazer o MFA. Agora, tem um detalhe que isso acontece com muitas empresas e que o Recapt Enterprise ele pode resolver. Existem pessoas que elas precisam sempre estar fazendo retirada de segunda via de uma conta de dentro de uma agência e ela usa um login e senha e ela está toda hora entrando e ela precisa passar pelo desafio. A gente consegue
usar um recurso que é o annotation, né? Que aí é uma questão bem específica, quando você precisa anotar que esse usuário ele é um usuário legítimo, mas ele fica diversas vezes durante o dia acessando ali. Isso pode realmente fazer com que o comportamento dele, Giovana, ele fique abaixo. Então, a gente tem esse recurso, né? Chamamos aqui de whitelist, tá? Eu queria te dizer que nesse recurso nós temos a possibilidade de ajudar usuários internos a serem reconhecidos como legítimos, tá? Então a gente tem essa possibilidade. Mas hoje, dentro do painel, Giovana, complementando um pouquinho mais a profundo a sua pergunta, existe uma IA do lado, né? Porque a gente tem a versão legada, que inclusive é muito importante que todas as empresas que têm as versões antigas do Recapt Enterprise, que tinha aquelas chaves de comunidade, né? Aquele portal antigo, elas migrem para o Recapt Enterprise do Google Cloud, porque essa versão ela será extinta, tá? Então, essa console antiga, ela não tinha essa versão onde você consegue analisar o login, o comportamento dos usuários. E quando você vai ao lado direito, você vai conseguir perceber da sua console qual é a melhor característica ali dos seus usuários, porque esse modelo ele é basicamente treinado, tá? Então, existe uma documentação, eu vou compartilhar até com vocês aqui essa documentação, que ela realmente a gente tem que trabalhar com o que o Recapt prega, que é a questão do bloqueio, tá? E aí, para a gente evitar muita fricção, a gente faz essa questão da verificação do usuário, tá? É importante, sim, obedecer essa documentação. Eu vou colocar ela aqui para o meu time jogar para vocês. Monique e Leandro, bom dia. Junto com as UOFs e CDNs de terceiro, Cloudflare, a AWS WAF, a Akamai, o Recapt pode ser implementado? Sim, pode ser implementado sim, Alexandre. Já existem documentações nativas e específicas até orientando, né? Vários dos clientes, das logos que foram mostradas ali, nós auxiliamos na implementação com Cloudflare também. E quando o cliente ele não tem, existe uma forma nativa com o CloudErmo, que é o nosso off de aplicação, onde nós conseguimos aí ajudar nessa implementação, tá? É bem tranquilo, tem documentações específicas de cada um deles e de integrações. E aí o nosso Guilherme Santos, estamos tentando aplicar segurança sem fricção com o usuário final. Como adicionar proteção contra abusos sem adicionar obstáculos à jornada digital? Muito boa pergunta, Guilherme. Guilherme, como eu disse, a versão invisível, tá, que é a versão Enterprise, ela é a melhor versão para evitar. Vamos voltar lá no passado, aquela questão lá da ponte, né, do hidrômetro, né, que é aqueles 3 desafios, isso é uma versão passada, tá? E quando a gente utiliza a versão Enterprise, ela é a que o Google está em constante evolução. Então, é onde a gente consegue aplicar todos esses recursos que eu falei, tá? Mas a gente tem versões legadas. Monique, eu consigo apoio de alguém para poder fazer a migração de uma versão legada para a versão nova? Claro, conta com a MapLink, escaneie o QR Code aí, que estamos prontos para te ajudar. É bem tranquilo. Eu costumo falar, tem mecanismo muito simples de implementação, um muito conhecido é o JavaScript, todo mundo conhece, mas também nós podemos fazer a implementação via API REST, que é muito utilizada, tanto para os aplicativos web mobile. Então, essa é uma versão que a maioria dos programadores, eles estão trabalhando para
para melhorar ali os seus endpoints ali de aplicação, tá? Mas conseguimos te ajudar, sim, a aplicar a segurança sem essa fricção. Temos mais perguntas? Estou olhando aqui para ver se eu não deixei nada para trás, pessoal. Opa, a Vivian está falando. Muito prazer, Vivian. Como podemos aplicar a inteligência de risco para decidir quando bloquear, aplicar a autenticação extra ou permitir o acesso de forma fluida? Bem, a gente tem diversas documentações e metodologias, tá? Mas até não sei se a gente conseguiu mandar essa documentação, eu vou colocar ela aqui, pessoal. É uma documentação do Google Cloud. Se vocês conseguirem. Deixa eu ver aqui, ó. Estou mandando aqui no. Estava mandando no privado. E aí a gente tem como interpretar, né? A gente na verdade, não basta só implementar o reCAPTCHA, tá, pessoal? A interface, ela vem, o código ele vem pronto, mas a gente precisa criar uma avaliação. Porque no fundo, a gente está evitando que um bot entre. Então, a gente cria essa avaliação. O que o reCAPTCHA ele vai fazer? Ele vai devolver a pontuação baseada em cada interação. Isso tem relação, inclusive, com o IP que está sendo acessado esse site, né? Então, você consegue também ter essa classificação por IPs que estão bloqueadas em blacklists, tá? Já tiveram IPs aí que quando eles caem em blacklist por algum motivo, a gente tem que retirar da lista para ele voltar a ter acesso. Para vocês entenderem, o reCAPTCHA ele faz o trabalho dele. Ele vai lá e ele realmente ele interpreta, né? Ele te dá ali o score dessa avaliação. Então, depois que você recebe essa avaliação, você tem que vai interpretar. Ele vai te dar uma avaliação. Se o reCAPTCHA é válido, se for válido, é porque é um usuário, né? E ele também te dá o false, né? Que são as chamadas reasons, né? Que são os motivos. Então, o reCAPTCHA, ele te devolve uma série de coisas, né? Não é só implementar, tem que interpretar. Então, você vai ter ali a reason, né? Se ela é inválida, se ela é falsa, se ela é válida. Ela vai ter uma action, né? Se está sendo no login, se está sendo no recuperação de senha. A gente vai ter o nível de score do usuário, se é 0,3, se é 0,1, se é 0,8, se é 0,5, tá? Então, por isso que é muito importante a gente obedecer os níveis, né? São 11 níveis, tá? 11 níveis, pelo menos, ali de pontuação. Mas a gente trabalha com 4, tá? Para trabalhar ali, para a gente poder fazer uma sessão. Então, tem o 0, 1, bloqueio total, 0,3 para baixo, já bloqueia, né? E a gente tem o 0,7 e o 0,9. A gente também tem várias outras, a gente pode trabalhar com 0 a 1, mas o que quanto mais perto de 1, né, significa que ele é um baixo risco, né? E essa interação ela é legítima. E quanto mais próximo de 0, é um alto risco e ela pode ser fraudulenta, tá? Então, basicamente, a gente tem que trabalhar com esses itens. A Valéria, bom dia, Valéria. Essas soluções também conseguem atuar de forma preventiva ou apenas quando o comportamento já foi detectado como suspeito? Na verdade, Valéria, quando uma pessoa planeja, né, uma montagem de um e-commerce ou de uma página do atendimento ao cliente, quando ela coloca o reCAPTCHA, ela está pensando na integridade dos dados da empresa e principalmente dos dados do seu usuário. Então, ela sim implementa como forma preventiva, justamente evitando esses ataques suspeitos e fraudulentos, tá? E basicamente
Chegamos aqui ao final da nossa sessão. Queria passar um pouquinho aqui a palavra para o Leandro, para que ele possa complementar com algo que eu tenha esquecido de falar ou algo que eu não explanei tão bem. Leandro, fica à vontade. Obrigado, Monique. Foi muito cirúrgica e didática, né, cobriu os principais pontos da solução. Acho que a mensagem, né, que eu gostaria de deixar aqui para o público é, primeiro, considere o Recaptcha Enterprise na sua suíte de prevenção à fraude. Então, como bem colocado pela Monique, o Recaptcha Enterprise ele vai muito além de um Fraud Prevention. A gente consegue posicionar a solução em toda a jornada, né, do seu cliente, né? Então, desde, né, de uma criação de conta, de uma etapa de login, né, entender, né, com muito detalhe, né, todo o processo transacional dentro do ambiente, né, uma etapa de checkout, um pós-checkout, ou seja, um formulário onde o cliente e o usuário final conseguem interagir, né, com o ambiente, deixando comentário, eventualmente colocando um link malicioso dentro do ambiente. Então, cada estágio da jornada do seu cliente, a gente consegue proteger, né, contra fraudes com o uso do Recaptcha Enterprise. Eu tenho funções, né, específicas na solução, alimentadas pela IA do Google, onde eu consigo criar vereditos bem granulares ali sobre o cenário de fraude e auxiliar na decisão, né, como que eu quero interagir com aquele usuário. Né? E a mensagem-chave também, a solução, ela imprime o fluxo sem fricção para o usuário, que é legítimo. Tá? Então, a gente não quer impactar a experiência em nenhum momento para aquele usuário que tem comportamento legítimo dentro do ambiente. E a gente faz isso com muita acurácia na solução. Então, considerem, né, mais uma vez, o Recaptcha Enterprise, e contem comigo, contem com a Monique, né? Então, prazer imenso poder conversar com cada um de vocês e discutir em detalhes o cenário de fraude de cada um, né? Cada ambiente é único, cada ambiente é específico, né, em relação a como querem empregar meus níveis aí de redução do risco, e conte conosco. Essa é a minha palavra final aqui, Monique. Obrigada pela sua participação, Leandro, de verdade. E nós conte com a MapLink. O Recaptcha também tem uma documentação riquíssima. Às vezes o pessoal fica assim, mudar é algo muito demorado. Não, já tive casos aqui de clientes que tinham 7 URLs e eu consegui percorrer as 7 durante uma semana para mudar ele do Recaptcha não Enterprise para o Enterprise. É algo que, trabalhando a várias mãos, a gente consegue implementar e gerar uma segurança, uma tranquilidade aí para a sua corporação. Agradeço imensamente a participação de todos e nos vemos no próximo webinar.